Histórias assombradas. Maledito o Anel e o Espírito de Maria Catarina. Oi, Ana, adoro seus relatos e quero contar um pouco da minha experiência com um maledito. O único nome do relato está trocado, fique tranquila. Ok. Quando eu estava com 24 anos, conheci o maledito. Eu tinha passado por um relacionamento abusivo, eu tinha um filho de 9 anos e estava passando por um perrengue financeiro. Nunca o amei e nem ele a mim. O mesmo ficava com diversas mulheres durante todo o nosso relacionamento. Eu sou sincera, fiquei com ele por interesse financeiro, para poder me estabelecer e ele sempre soube disso. O mesmo, ele dizia para mim que não queria um amor apenas como companhia. Só que como eu estava mal emocionalmente, eu só queria saber de trabalhar, cuidar do meu filho. Eu não me interessava por outros homens. Quando eu estava com 28 anos, eu comecei a querer a voltar a viver e terminei com o maledito. E logo em seguida comecei a conhecer um rapaz. Um sábado saí com o rapaz e dei de cara com o maledito. Tomei o maior susto, pois eu moro em uma cidade e ele mora em outra. Não tinha motivo para ele estar por lá. Ele me encarou, eu disfarcei e fui com o rapaz para o carro. E ao olhar para trás, vi que ele estava me seguindo. Eu fiquei muito mal e pedi para o rapaz me deixar em casa, pois eu não estava legal. Fiquei nervosa em saber que ele estava me seguindo. Nos dias seguintes, me sentia mal, me sentia para baixo e pensava muito no maledito, pois eu tinha muito medo de me relacionar com outros homens, já que aquele relacionamento abusivo que tive lá atrás me deixou marcas muito profundas. E todos os dias chegava comida para mim por delivery, tipo esfirras, pizza, tudo já pago, e eu sabia que só podia ser ele. Então, depois de 3 semanas, o maledito me mandou mensagem, querendo me encontrar. Eu fui, já que o caso com aquele rapaz não deu certo. E ao chegar lá, o maledito me deu o maior abraço e estava com uma sacola de presentes, com presentes para mim e para o meu filho. Eu estranhei, pois nesses 4 anos ele nunca comprou nada para mim, nem no meu aniversário. Nem no meu aniversário eu ganhava alguma coisa, pois como ele mesmo dizia, pagar a minha conta de luz ou fazer meu mercado já era o presente. Nas sacolas tinha carrinhos para o meu filho e um anel para mim. Um anel de ouro com pedras verdes. Eu fiquei deslumbrada e ele disse que me queria com aquele anel. Ou com ele, né? Me queria com ele, com o maledito, enfim. Que o nosso destino era ficar juntos, que nenhum outro homem ia me querer. E Ana, como eu tinha uma autoestima muito baixa, eu acabei concordando. Ao chegar em casa, eu chorei feito uma criança, eu senti um desespero. Toda vez que eu saía com ele, eu me sentia mal, eu chegava a chorar durante o ato sexual, eu me sentia enojada. Longe dele, eu sentia um ódio dele e um ódio de mim por me submeter a ele. E apesar da joia ser bonita, eu não gostava de usar. Até que um dia eu deixei o anel no meu carro e esse anel desapareceu. Fiquei chateada, pois pelo menos eu podia vender, né, e tirar um dinheirinho em cima. Quando isso aconteceu, fazia 1 ano que estávamos juntos de volta. Depois disso, minha raiva por ele foi aumentando e toda vez que eu ia terminar, ele me chamava de louca, que era para eu pensar bem, que só ele ia me fazer feliz. Quando voltamos a ficar, ele disse que não ia ficar com nenhuma outra mulher, só comigo. Porém, um dia apareceu umas coisinhas na minha... algum dia apareceu umas coisinhas na minha região íntima. E ao ir ao médico, descobri estar com herpes genital. E eu fiquei furiosa com ele.
e então fiz um esquema para pegá-lo no flagra. Então significa que ele estava saindo com outras e ele seria uma DST que ele passou para ela por conta de sair com outras. Seria isso? Meu Deus! Enfim, a gente só ficava junto aos sábados e domingos. Então, numa quarta-feira, fui até a casa dele e o peguei chegando na casa de mãos dadas com uma moça. Eu saí pé da vida do carro. Meti a mão na cara dele, ele revidou, foi o maior barraco. Antes de entrar no meu carro, olhei para ele uma última vez e disse adeus. Comecei a chorar de alívio e como ele tinha me machucado, fui até uma delegacia fazer um BO contra ele, pois caso ele aparecesse na minha frente eu ia processá-lo. Mas ele, não voltou a aparecer e nem me ligou mais. E Ana, como eu fiquei aliviada. O tempo passou e de vez em quando eu via um carro passando em frente de casa. E sabe quando você sente que é a tal pessoa? E Ana, eu mudei meu número de telefone e um dia, quando já fazia mais de 1 ano que eu não o via, ele me mandou mensagem me perguntando como eu estava. Fiquei em choque de saber que ele sabia o meu novo número de telefone, mas eu não quis perguntar para não dar mais pano para manga, sabe? Depois de um tempo, me mudei da casa que eu morava e fico muito aliviada de saber que o maledito não faz nem ideia de onde eu moro. Eu assim espero. Há uns 2 anos, comecei a frequentar um terreiro de umbanda e há 1 ano eu estava na gira quando meu celular tocou e era um número estranho. Eu atendi e na hora que eu ouvi o alô, eu gelei, Ana, porque era ele. Já fazia 5 anos que eu não o via. Como era possível? Eu desliguei o celular na hora e quando chegou minha vez de falar com a entidade, eu relatei que tinha uma pessoa do meu passado me atormentando. A entidade pediu para eu escrever o nome dele num papel e eu o fiz, e colocou fogo em cima. Ana, o papel não queimou e a entidade disse: Nossa, esse te ama, hein? Não te esquece de jeito nenhum. Aí ele pediu para eu fazer uns banhos e um trabalho pedindo para ele me esquecer, sem desejar mal nenhum, apenas que ele me esquecesse. E eu fiz. No final do ano passado, eu fiz 34 anos e me dei um presente. Fui jogar búzios. Lá me foi revelado muitas coisas e uma dessas foi que tinham feito magia para mim, mas ela foi quebrada. Ana, eu nem disse nada para a moça e ela me revelou tudo. Ela me disse: Moça, tá lembrada da joia que você ganhou? Está lembrada que do nada o moço aparecia na sua casa de sexta-feira? E Ana, realmente, depois que voltei com o maledito, acho, ele sempre aparecia em casa de sexta-feira, dizendo que estava fazendo um trabalho por ali. Ele trabalhava com vendas, então eu nem desconfiava, né? Ana, me foi revelado que o anel era uma amarração, que ele ia todas as sextas num local que era numa outra cidade, próximo da minha, para firmar o trabalho, e que graças aos meus guias e uns outros espíritos aí, eu não caí. Agora eu entendo por que de eu sentir tanta raiva dele e não conseguir me afastar. Agora vem a parte da mãe do maledito, a Maria Catarina. Quando comecei a ficar com o maledito, eu estava com 24 anos e ele com 40. Ele nunca se casou e morava com a mãe dele, a Maria Catarina. Numa primeira vez que a vi, ela me tratou bem. Na segunda vez também, mas quando chegou a terceira vez, a mulher ficou furiosa. Ana, eu cheguei na casa dele e ao me ver, ela disse: Você de novo? E fechou a cara. E no final do jantar nem se despediu de mim e saiu dizendo para o filho dela que não queria nunca mais me ver. Eu fiquei horrorizada. Eu mal tinha falado oi para ela. Eu perguntei ao maledito por que dela ter me tratado assim e ele disse que era para eu não ligar, pois ela tinha muitos ciúmes dele.
Aí, com o tempo, eu entendi o porquê dele nunca ter se casado, né? A velha não gostava de ninguém e, e ela tinha outras 2 filhas mais velhas, mas ela nem ligava para saber das filhas, ela só queria saber dele, do filho homem. Pois bem, quando faltavam uns 4 meses para eu e ele terminarmos, a velha morreu. Morreu na cama, dormindo, e fui eu que tive que ajudar a levar o corpo dela. Olha, foi maldade mesmo, mas ao ver o corpo dela lá, eu disse em pensamento: aí, não gostava de mim, mas agora sou eu quem vai ajudar a segurar a bucha, né? E assim, apesar de tudo, eu fiquei o tempo todo do lado do maledito, apoiei em tudo. Pois bem, após a morte dela, ele ficou sozinho na casa e apenas 2 vezes eu dormi lá. E nas 2 vezes foi horrível, pois eu senti algo muito sinistro no ar. Cheguei a vomitar na casa. Eu passava muito mal. Ah, outro detalhe que nesses 4 meses que eu fiquei com o maledito após a morte dela, ele ficou estranho também. Bebia muito e não funcionava mais na cama, o que para mim era um alívio. À noite que ele me passou a doença, ele teve que tomar umas 4 daquelas Zulzinha, ai que perigo, para fazer alguma coisa. Bom, voltando ao jogo dos búzios, a vidente me disse que a mãe do maledito foi também quem me ajudou no final, pois ela era obcecada pelo filho e após sua morte ela ficava no quarto dele, ao lado da cama dele, observando. E que era por isso que eu não conseguia ficar lá, pois ela não queria que eu ficasse perto dele, que aliás ela não queria ninguém perto dele, e até me disse que tinha dó dele, pois ele jamais ia conseguir ficar com alguém, pois ninguém aguenta ficar do lado dele. Hoje eu agradeço muito aos meus guias e até a Maria Catarina por ter me livrado disso. Eu sei que o maledito pensa em mim, Ana, e hoje faz 6 anos que não o vejo, mas acredito que ele ainda me... Mas se acredita que ele ainda me manda mensagem? E sempre um oi, você tá bem? Mas caio fora. Eu sei que ele me quer mal. Ele quer que eu volte a ficar triste Ele quer que eu volte a ficar triste para enxergá-lo como a luz no fim do túnel novamente. Bom, desculpe se o relato ficou grande, resumi bem as coisas. Um grande beijo para você e para os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Então, ele é aquele tipo de pessoa que acaba com o psicológico da mulher, diz que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo, e que ele é a única saída que ela tem. E às vezes de tanto falar, de tanto judiada do psicológico, da mente da pessoa, ela começa a acreditar que ela realmente precisa dele, que é só com ele que ela vai ser feliz, mesmo ela não gostando dele. Então, não deixem esse abuso psicológico acontecer, hein? Deu sinal, já dá tchau. No fim, a mãe dele, que queria ele só pra ela, ajudou, né? Porque falou, eu também não quero ele, não. Pode fazer bom proveito. Fica com ele. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.